Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez no nosso passado, por tudo que o Senhor fez até hoje e pelo que irá fazer neste dia. Eu oro por milagres, eu oro por provisão, por paz, por alegria, por prosperidade. Em nome de Jesus, nos coloca no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Abra grandes portas em nossa vida hoje. Amém. Bom dia! Seja muito bem-vinda, meu bem, ao Clube Café com Gás. Segunda a sexta, 7 da manhã. Nós estamos aqui unidas para fortalecer a nossa fé, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Então seja muito bem-vinda. Já coloca teu café aí. Já dá teu bom dia, espalha amor, aperta aqui o aviãozinho, convida mulheres que precisam ouvir sobre fé, que precisam fortalecer a fé delas para que elas vivam um dia incrível com o Senhor. Eu acredito de todo o meu coração, sabe? Essa live, ela não acontece de manhã só porque eu acordo cedo. Essa live, ela acontece de manhã para que a gente desperte a nossa fé, para que a gente viva um dia de milagres. Eu acredito muito que a forma como você começa determina a forma como você vai terminar, sabe? Então assim, se você começa meia boca, meio frustrada, desanimada, meio capenga no teu dia, provavelmente você vai terminar o teu dia assim. Bem meia boca, bem meio capenga, um dia bem frustrante, bem ruim. Agora, quando você começa o teu dia no gás, quando você começa o teu dia feliz, dando um bom dia, quando você começa o teu dia tendo clareza, tendo certeza que o nosso Deus está contigo e que Ele quer te abençoar e que Ele tem prazer em te abençoar, o nosso dia é todo diferente. Concorda, gente, que o nosso dia é diferente? Escreve aqui, Deus quer me abençoar. Deus quer te abençoar. Coloca isso no teu coração. A gente tem que ter essa certeza. Se nós, a palavra de Deus diz que se nós, que somos pessoas ruins, gente. Nós somos humanos, somos pessoas ruins. Se nós temos prazer em dar para os nossos filhos o melhor, imagina o nosso Pai. Imagina o nosso Deus. Vocês têm noção do que é isso? Por acaso tem alguém aqui que tem o melhor, pensa assim, bom, as minhas coisas boas eu não vou dar para os meus filhos. Eu vou dar para qualquer outra pessoa, menos para os meus filhos. Tem alguém aqui que pensa isso? Não tem, na verdade. A gente não pensa isso. A gente pensa que o nosso melhor a gente quer dar para os nossos filhos. Assim é Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar, mas você precisa acreditar nisso. Assim como imagina a sua alma, assim é. Se você entrou aqui, presta atenção. Deus quer mudar a tua mentalidade neste momento. Se você entrou aqui pensando que o teu dia vai ser muito difícil, pensando que o teu dia vai ser muito complicado, se você entrou aqui triste, se você entrou aqui abatida, se você entrou aqui declarando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, se você entrou aqui declarando que hoje você não tem dinheiro para pagar tuas contas, se você entrou aqui declarando que o teu casamento tá muito ruim, que o teu marido é muito ruim, para não falar outra palavra, presta atenção. Deus quer mudar os teus pensamentos. Porque assim como imagina a nossa alma, assim é. Se você pensar que é ruim, vai ser ruim. Se você pensar que não consegue, você não vai conseguir. Se você pensar que você não pode, você não vai poder. Agora, se você pensar que você pode, você pode. Se você pensar que você consegue, você consegue. Se você pensar que a tua família é a melhor família da terra, ela será. Se você pensar que este ano será o melhor ano da tua vida, ele será.
Se você pensar que o teu Pai, Ele te abençoa e que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, assim será. Você vai vencer esse problema na tua casa, esse problema na tua família, você vai vencer esse problema no teu trabalho, você vai vencer esse problema, seja lá onde você está enfrentando um problema. Você é mais que vencedora em Cristo Jesus. De verdade. Se Deus não mudar o teu pensamento hoje, agora, nesta live, não sei o que eu vou fazer não. Acho que eu vou plantar uma bananeira aqui para vocês. Escreve aqui: eu sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedora. Se você declara, se você pensa que você é mais que vencedora, presta atenção. Você vai vencer esse problema financeiro. Você vai vencer esse problema conjugal. Você vai vencer esse problema espiritual, essa luta espiritual que você está vivendo. Você vai vencer sim este problema de saúde no teu corpo. Se você pensa que você é mais que vencedor, e eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Apesar de eu achar que não tem problema nenhum pensar positivo, a gente tem que pensar positivo. Mas eu não estou falando de algo vazio de pensamento positivo, eu estou falando de fé. Se eu acredito no que isso daqui diz, meu bem, de verdade, nada pode parar. Não há nada melhor que o meu Deus, não há nada melhor do que o que está escrito daqui. Eu acredito nisso daqui 200%. E isso daqui diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então eu prefiro acreditar no que está escrito aqui do que no saldo da minha conta bancária. Eu prefiro acreditar no que está escrito daqui, no que as pessoas estão falando sobre mim. Eu prefiro acreditar no que está escrito daqui, no que o processo judicial está falando contra mim. Eu prefiro acreditar no que está escrito aqui do que na situação que eu estou enfrentando dentro da minha casa. Eu acredito que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então eu já venci. Eu já venci todos os problemas que estão diante de mim. Eu já venci toda a escassez que está diante de mim. Eu já venci toda a contenda, toda dissolução. Eu já venci. Amém? Oh, Deus. Que os teus pensamentos hoje sejam alinhados à palavra de Deus. Mas, Ari, não é isso que eu tô pensando. Eu tô pensando que vai dar ruim, eu tô pensando que eu não consigo, eu tô pensando que eu errei, eu tô pensando que eu fiz... Eu tô pensando coisa ruim, presta atenção. É você que domina os teus pensamentos. Você não é refém dos teus pensamentos. Você não é refém das circunstâncias. Eu falo muito sobre isso. Minhas mentoradas me ouvem muito falar sobre isso. Sou eu que circunstancio a minha vida, não são as circunstâncias que me dominam. Eu que circunstancio. É eu que determino o que eu vou pensar. É eu quem determino que eu vou pensar coisas boas, é eu quem determino que eu vou pensar que já deu certo, é eu quem determino que eu vou pensar que eu já venci. Então pode ter problemas, pode ter levantes, pode ter situações maiores do que eu, gigantes, podem ter Golias diante de mim. Eu já venci. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, é a palavra de Deus para mim e para você. Eu já venci, ó. A Lu colocou aqui a nossa hashtag de hoje. Escreve aqui. Eu já venci. Eu já venci. Eu preciso ver esta vitória para eu ter essa clareza? Não. Isso é fé. Fé é eu colocar o pé. E aí, minha gente? Quem é aqui antiga do Café com Gá sabe o resto dessa frase. O que é fé? Diz aqui pra mim. O que é fé?
É isso que é fé. Fé é eu colocar o pé e Deus colocar o chão. Eu não preciso ver a minha vitória para eu sentir, para eu declarar, para eu falar, para eu pensar na minha vitória. Assim como imagina a sua alma, assim é. Eu imagino que eu já venci. Eu imagino que essa situação já caiu por terra. Eu imagino que tudo isso já mudou. Eu imagino que este será o melhor ano da minha vida. Eu imagino que a minha família é a família mais próspera e mais unida da terra. Eu imagino que a minha conta bancária ela é próspera e eu vou conseguir ajudar muito o reino de Deus através da minha conta bancária. Eu imagino milhares e milhares de mulheres cheias do Espírito Santo lendo a Bíblia disciplinadamente. Eu imagino você colocando aqui o teu milagre nesses comentários. Eu imagino, e assim como eu imagino, assim é. Amém? Eu imagino. Oh, Deus. Amém. E não era nada disso que eu iria falar. Pare de viver do passado, meu bem. Eu acredito que Deus estava falando, gente. Porque o que eu planejei hoje não era isso. Mas eu acredito que alguém aqui, ou todas nós, precisávamos ouvir. Domina os teus pensamentos, meu bem. Não seja refém de pensamentos negativos. Não seja refém de pensamentos catastróficos. Não seja refém de pensamentos ruins. Não seja refém. Eu domino o que eu penso. É por isso que eu leio a Bíblia todo santo dia, para eu me encher de coisas boas, para eu pensar coisas boas, para eu pensar aquilo que me traz vida e não que me traz morte. Eu domino os meus pensamentos. Escreve aqui. Eu domino os meus pensamentos. Eu vou sair desta live pensando coisas boas, pensando coisas positivas, pensando coisas de fé. Eu vou sair desta live pensando que eu já venci, pensando que eu já derrubei esse gigante, pensando tudo de bom que Deus tem pra mim. É isso que eu vou pensar hoje. Não depois, é hoje. Paulo, em Atos 8, gente. Poxa, Deus, me dá mais um golinho de café só, pelo amor de Deus. Ô, Senhor, se tem uma tristeza nesta vida é quando eu vou servir café e acabou. Ô, Senhor, multiplica o café. Presta atenção aqui. Deus direcionou você para nos dar essa palavra maravilhosa. Eu tomei posse, amém, meu bem. Amém, eu também tomei posse do que Deus falou conosco já. Eu creio. Eu creio. Eu tenho 7 minutos e eu quero te falar algo. Paulo, lá em Atos 8, aliás, Saulo em Atos 8, ali a palavra de Deus conta que ele perseguia os cristãos duramente. Ele estava na morte de Estevão. Ele presenciou a morte de Estevão, e ali a palavra de Deus não fala se ele jogou pedra ou não, se ele apedrejou Estevão, mas ele estava, ele participou, ele perseguia os cristãos na época. E ele teve um encontro com o Senhor. E aí, ele mudou, ao invés de perseguir os cristãos, ele começou a pregar e falar da palavra de Deus. Agora eu fico pensando, gente, será que ele não se arrependia? Será que ele não se culpou? Não se arrependia? Mentira. Claro que ele se arrependeu, senão ele não teria como viver o que ele viveu, os milagres que ele viveu, se não se arrepender dos pecados. Mas será que não vinha na mente dele, nos pensamentos dele, a culpa por ter participado do assassinato de Estevão, por ter vivido aquilo dali, por ter perseguido tantos cristãos? Eu acredito de todo o meu coração que vinha a culpa ali. Assim como nós, mulheres, mães, nós nos culpamos.
A gente se culpa por tudo que dá errado. A gente se culpa se o filho vai mal na escola. A gente se culpa se deu errado aqui no casamento. A gente se culpa se tem dívida. A gente se culpa, a gente se culpa, a gente se culpa, a gente se culpa. Eu acredito de todo o meu coração que Paulo, ele olhava e ele sentia culpa do que ele fez. Mas tem um versículo que eu quero deixar com vocês nesta manhã, que é Filipenses 3, 13 e 14. Paulo diz o seguinte, presta atenção aqui, que nesse versículo aqui, Deus vai nos ensinar 3 coisas para a gente deixar a culpa para trás. Presta atenção aqui. Te entendo quando o café acaba na garrafa. Ainda há de existir uma garrafa que faz o café na medida que vai diminuindo. Ai, amo, Gleice, amo. Oh, Jesus, ainda vou tomar um café aí na tua casa em Minas. Presta atenção aqui, minha gente. Diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Olha só o que Paulo faz. Mas uma coisa eu faço. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo esqueceu das coisas que para trás ficam. Para de viver do passado. Deus está falando para mim e para ti hoje. Se você quer deixar essa culpa para você viver as promessas de Deus, você precisa parar de viver do passado. Já aconteceu, já errou, já fez errado, pelo amor de Deus. Que eu e você possamos ser como Paulo, deixar as coisas do passado para trás. Como que eu me esqueço, Ari? Não tem como me esquecer, gente. É uma decisão, não é que vai apagar a nossa memória, certo? É uma decisão deixar de pensar das coisas do passado intencionalmente. Intencionalmente eu determino o que eu penso, ou seja, eu encho a minha mente das promessas de Deus, me esquecendo do que ficou para o passado. Escreve aqui, passado passou. O passado é pesado, é verdade. O passado é pesado. Mas o passado passou, eu não preciso carregar o passado mais. Eu não preciso carregar o fardo do passado. Eu preciso deixá-lo para trás. Eu não posso viver de passado, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Muitas vezes a gente fica... Qual que é a palavra quando você fica vivendo do passado? Lembrando das coisas boas do passado. Nostálgica. A gente fica nostálgica. Poxa, porque no meu tempo era assim, porque naquela época era assim, porque o que eu vivi em Deus naquela época era assim. E a gente fica vivendo de passado. Gente, quem vive de passado é museu. Eu tenho que viver de presente, eu tenho que viver de promessa, eu tenho que viver do que Deus tem pra mim. Passou, passou. Passado, passou. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. As coisas ruins têm que se tornar cicatrizes para que eu declare o milagre que Deus fez. Eu errei, não erro mais. Eu fiz, não faço mais. Aconteceu, mas Deus mudou. O passado tem que se tornar apenas cicatrizes, lembranças. Ele não pode pesar mais. O passado passou. Aí Paulo nos ensina mais uma coisa. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu preciso avançar, eu preciso fazer, eu preciso viver o que Deus tem para mim. Eu não posso ficar parada, estagnada, paralisada. Se eu estou, gente, eu tenho 2 minutos agora. Deus me dê sabedoria. Se eu estou parada há muito tempo no meu casamento, com o mesmo problema no meu casamento, eu não estou avançando. Tá errado.
Se eu estou com o mesmo problema financeiro, ó, há anos não saio, não tô avançando, tá errado. Se espiritualmente eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo, eu estou paralisada espiritualmente, eu tô errada, eu não tô avançando. Eu tenho que fazer como Pedro, como Paulo, eu tenho que me esquecer e eu tenho que avançar. Eu não posso ficar parada no presente. Quem tá me entendendo? Eu vou avançar. Escreve aqui. Eu vou avançar. Eu vou avançar. E aí, por último, ele diz: prossigo para o alvo. Qual é o alvo, gente? Entrar na terra prometida. O meu alvo é viver a vida abundante que Jesus trouxe para mim, que Jesus preparou para mim. Este é o meu alvo, viver as promessas de Deus. Eu vou prosseguir em buscar as promessas de Deus. Eu vou andar até entrar na terra prometida. Assim como Caleb, aos 80 anos, chegou diante de Josué e falou: ei, cadê a minha terra? Cadê o meu monte? Eu me sinto ainda como antes, eu me sinto jovem como antes para pegar o meu monte, para avançar para o meu monte, para ir atrás do meu monte. Ei, que eu e você tenhamos o mesmo espírito de Caleb hoje, de prosseguir para o alvo. Meu Deus, eu vim aqui buscar a vida abundante. Eu creio nessa vida abundante, eu creio que o que passou, a culpa ficou para trás e eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu prossigo para viver uma vida abundante na minha família, na minha conta bancária, na minha carreira, na minha vida espiritual, em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Amém? Tem alguém aqui que é a primeira vez no nosso clube? Coloca aqui primeira, que nós queremos valorizar você, que é uma filha de Deus que está aqui no nosso meio. Eu oro, gente, para de verdade que esta mensagem vai ficar salva. Se você puder, ouça 1, 2, 3 vezes, que essa mensagem inunde os teus pensamentos, que essa mensagem seja mais forte que o pensamento negativo, seja mais forte que o Golias que está aí diante de ti, seja mais forte que todos os problemas que se colocam diante de nós. Que pensar coisas eternas, que pensar sobre a nossa fé, seja o que tome os nossos pensamentos hoje, porque é isso que a gente vai viver, amém? Eu oro. Qual vai ser a nossa hashtag hoje, gente? Eu já venci? Aquela que a Lu colocou lá no início, eu já venci? Que você se encha da palavra de Deus. Eu quero te pedir, encaminhe esta palavra para no mínimo 3 amigas. 3 amigas que precisam se encher de fé. 3 amigas que precisam mudar conscientemente, intencionalmente o que elas pensam, para que elas não fiquem carregando uma culpa de um erro do passado. Eu quero te pedir, vai lá na minha caixinha, nos meus stories. Ontem à noite eu coloquei uma caixinha de perguntas. Quero que você vá lá e deixe a sua pergunta. Combinado? Eu domino os meus pensamentos. Hashtag eu domino os meus pensamentos. Amém! Minha gente, eu atrasei 2 minutos. Me perdoe. Que Deus abençoe muito o teu dia. Que você viva milagres incríveis e que você possa vir aqui contar os milagres que Deus fez na tua vida. Em nome de Jesus. Um beijo no coração.